Boa noite a todos, bem-vindos à nossa 32ª edição do Colocando o Processo em Prática. Estamos aqui desde maio, viu, Paula? Com esse programa toda quarta-feira, 18 horas. A gente começou no canal do YouTube aqui da ESA e da OAB também, e também no Instagram. E depois a gente foi concentrando aqui no canal da ESA, aqui no YouTube. E estamos aqui nessa última edição de 2020. É uma satisfação receber você, receber Talamini, que vai chegando aí já já, vai se juntar a nós, nessa edição assim de despedida, de encerramento de 2020. Né? Espero, todos esperançosos que 2021 seja melhor, que a gente possa ouvi-los presencialmente, não só virtualmente, não só remotamente. Então, queria dar boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo, seja agora, simultaneamente, seja depois, que o programa fica aí sempre disponibilizado no canal da ESA, no YouTube. Queria, como eu sempre faço, reiterar o agradecimento a toda a diretoria da OAB da Bahia, presidente Fabrício, Ana Patrícia, Marilda, Hermes, Maurício Lee. Obrigado. Sem você, sem o apoio de você, a gente não conseguiria colocar esse projeto no ar durante tanto tempo. Queria também agradecer a Thaís Bandeira, nossa diretora-geral da ESA da Bahia. Queria também já registrar o agradecimento a todo o corpo técnico, Cris, que está aqui na sala do Zoom com a gente, Daniela, Sara, todo mundo do corpo técnico da ESA que também tornou possível esse programa. Então aqui a gente começa assim já com um gostinho de saudade, não vou mentir, que eu já estou assim começando o programa já com saudade desses programas. Toda quarta-feira, 18 horas, a gente estava sempre aqui. E vamos ver aí o que vai acontecer no ano que vem, né, gente? Como é que a gente vai, como é que a situação vai evoluir? Se a gente vai ter o programa no mesmo formato, vai ter em outro formato, enfim, vamos ver o que vai acontecer. Mas estamos todos esperançosos para que a realidade mude, que essa pandemia passe, a gente consiga resolver através de uma vacina e possamos voltar a nos encontrar. Então, feita essa saudação inicial, queria dar boa noite a Paula Pessoa. Paula, seja bem-vinda à ESA, a Escola Superior de Advocacia da Bahia. Paula, minha gente, é daqui da Bahia, baiana, mas depois de se formar, ela viajou, foi lá para o Paraná, fez doutorado e mestrado lá na Federal do Paraná, fez especialização aqui na Federal da Bahia, não foi, Paula? Foi. E hoje é pesquisadora do Max Planck Institute e é professora do Mackenzie e do IDP lá em Brasília. Paula hoje está morando em Brasília e é assessora de ministro lá no STF. Tem uma experiência incrível, uma experiência vasta aí lá no STF. Bom, nosso outro convidado é o professor Eduardo Talamini, que não está aqui por enquanto conosco, teve aí uma intercorrência no escritório. Nós todos advogados sabemos que não estamos imunes a isso pode acontecer, mas daqui a pouquinho ele vai entrar aqui na sala e vai estar conosco. Então, vou passar de imediato a palavra para a Paula. Seja muito bem-vinda, Paula. E Paula vai tratar do quórum qualificado para a superação de precedente. Seja bem-vinda, a palavra está com você. Boa noite a todas e todos que estão aqui acompanhando a gente, ou que no momento seguinte vão acompanhar. Primeiro, quero aqui agradecer muito o convite feito pelo querido Adonias. É uma grande satisfação e alegria poder participar aqui desse projeto, colocando o processo em prática, que como o Adonias já relatou, é um projeto que é um sucesso, já por esse tempo todo que já está, e a gente já tinha até tentado em alguns outros momentos, mas ainda bem que deu certo, e fico feliz agora de participar, hoje também na presença do querido Eduardo Talamini, que foi meu professor e lá na Universidade Federal do Paraná, um grande amigo,
Fico muito contente de poder dividir também esse espaço de discussão e de reflexões junto com o Talamine. Como a Adonias falou, para mim também é uma grande satisfação estar aqui nesse projeto que é liderado, né, pela coordenação do próprio Adonias, junto com a ESA da Bahia, porque me sinto não presencialmente, mas assim, virtualmente na Bahia, que é minha terra, que eu sou baiana, embora esteja um tempo morando fora da Bahia. Então, eu fico muito feliz. Seu fã-clube já está ali, viu? Frederico Pinho mandou aqui, ó, olá, Paulinha, que alegria poder vê-la. Ô, Frederico é um grande amigo meu, e na verdade a gente estudamos juntos na faculdade, nos formamos juntos e iniciamos essa trajetória de estudos na área do direito processual juntos. É um grande amigo, e acompanhei na semana passada que ele falou sobre direito probatório. É muito legal ter aqui a companhia dele e de todos os outros que comparecerem. Então, vamos lá, para poder discutir aqui. Eu sugeri, não gosto muito de sugerir tema, mas aí eu sugeri esse tema, que é a questão do quórum qualificado para a superação de precedentes. Eu sugeri esse tema porque assim, a ideia aqui é, pelo menos, trazer alguns insights novos sobre esse problema e sobre essa questão, e uns insights novos, ou, na verdade, uma abordagem nova, a partir de um compromisso nosso com o Estado constitucional. E daí, aí é uma primeira premissa que tem que ficar clara aqui, né, nessa nossa discussão. Tudo que eu vou falar aqui, eu estou falando para o âmbito de um colegiado específico, que é o Colegiado do Supremo Tribunal Federal, que tem propósitos institucionais específicos e tem um objeto específico com o qual ele trabalha, que é a interpretação da norma constitucional, e os precedentes estão atrelados a essa função. Então, de modo que, quando a gente estuda, na verdade, regra de julgamento, protocolo de votação, a gente sempre faz um estudo, digamos, atomizado, sempre vinculado a um determinado contexto decisório. Nada a gente pode falar de uma forma generalizada, e daí a gente vai ver por que assim a gente deve proceder, né, com esse tipo de abordagem. Então, eu já quero deixar essa premissa clara. E por que eu escolhi esse tema? Esse tema, na verdade, até é uma derivação dos meus estudos no doutorado e da tese que defendi lá na Universidade Federal do Paraná, com relação à ideia da gente debater essa questão do protocolo de votação e da regra de julgamento, que também a gente fala muito comumente como quórum, o quórum de julgamento nas decisões tomadas em plenário no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Uma derivação disso é a gente tratar desse quórum para a superação de precedentes. Então, assim, uma segunda premissa é, não vou falar nada com relação a todo o procedimento de superação de precedentes que a gente já tem lá estabelecido, pré-ordenado no artigo 927 do Código de Processo Civil, a questão de ter que ter uma fundamentação qualificada para isso, a quem compete superar, as razões materiais que justificam a superação do precedente, também não vai ser o ponto aqui, para a gente fazer uma conversa mais direta aqui, né? uma discussão mais direta. Essa questão do quórum de julgamento para a superação de precedente judicial, em um primeiro momento, a gente pode colocar que ela até foi razoavelmente decidida, ou seja, definida pelo Supremo Tribunal Federal recentemente. E eu digo recentemente que é num julgamento que aconteceu no final do ano passado, em dezembro, que foi o julgamento que eu até anotei aqui do RE 638-115, na verdade, nos EDs, uma questão de ordem que teve, que foi um RE que se discutiu a questão dos quintos constitucionais e a questão da revisão e do confronto com coisa julgada. Em razão disso, se propôs uma modulação dos efeitos da decisão que foi tomada nesse RE para proteger aquelas situações já consolidadas, seja com decisão que já tivesse trânsito julgado, seja para aquelas decisões que foram tomadas no âmbito administrativo, e a ideia que se discutiu é a hipótese de modulação dos efeitos dessa decisão em controle difuso. Ao se discutir sobre isso, como também em outros casos passados, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a gente sempre atrelou a discussão, sempre, atrelou a discussão do quórum de julgamento para superação de precedentes ou para modulação na superação de precedentes, a ideia da aplicação analógica do artigo 27 da Lei 9868, que é a lei que rege o processo e o julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade, da DI e da DC. E a gente sempre atrelou isso. E ao atrelar isso, a gente sempre colocou o artigo 27, a discussão do quórum, atrelado às razões materiais que fundamentam essa modulação no âmbito, como técnica decisória, né, no âmbito
da situação de inconstitucionalidade ali que foi definida, e, portanto, a gente sempre atrelou a essa questão da situação de inconstitucionalidade. Toda discussão que a gente teve no âmbito do Supremo Tribunal Federal, em alguns recursos extraordinários, no sentido de se aplica ou não a modulação, o quórum qualificado, foi atrelado a gente só vai aplicar o quórum qualificado se a gente for aplicar analogicamente a regra do artigo 27, e, para tanto, a gente precisa ter uma discussão a respeito da eficácia de inconstitucionalidade, ou seja, desses efeitos, como é que a gente faz. Mesmo que seja a modulação no âmbito do controle difuso, a modulação no âmbito da superação de precedente, e daí a ideia sempre foi atrelada a isso. O Supremo Tribunal Federal, de regra, ele não debate diretamente esse ponto. Ele debate, alguns ministros trazem a discussão, como teve um RE específico, que a ministra Rosa Weber trouxe, para poder dizer que não se aplica, se aplicaria a regra de julgamento de maioria absoluta. E por que não se aplicava? Porque a regra, aí sempre quando a gente fala da modulação e fala do quórum em conjunto, e fala, não, ali trata de questão de inconstitucionalidade e da modulação da eficácia dessa decisão. Se a gente não está tratando de inconstitucionalidade, está tratando de revogação de precedente, a gente não vai aplicar isso. Com o artigo 927, a gente teve a disciplina da modulação, e o Código de Processo Civil, ao tratar da modulação, ele não tratou de um quórum, na verdade, qualquer tipo de quórum para essa regra de decisão que modula os efeitos da superação de precedente. Como a gente também não tem uma regra para a superação, uma regra de julgamento e protocolo de votação para a superação de precedentes. Então, nesse julgamento recente do final do ano passado, o Supremo Tribunal Federal entendeu de forma, aqui objetiva, depois quem quiser tiver interesse para ler melhor sobre as decisões desse RE, quais foram os pontos firmados. Olha, aqui, nesse caso, a gente não está declarando a inconstitucionalidade, a gente está tratando, na verdade, da modulação dos efeitos de uma decisão para proteger situações que já foram consolidadas, porque já está protegida pela coisa julgada. E se a gente assim está fazendo, e aplicou de forma até uma discussão analógica com o artigo 927 do CPC. O 927 nada trouxe com relação ao quórum de julgamento para a hipótese de superação e demodulação. Isso fica um pouco confuso, como se modulação e superação tivessem a mesma resposta, de forma indistinta. E daí, como a gente não tem nenhuma regulação específica, e a gente precisaria ter uma regulação específica a respeito do quórum qualificado, não se deve aplicar um quórum qualificado artigo 27. E mais que isso, além digamos assim, dessa ausência de regulamentação específica de um quórum qualificado, que não significa necessariamente uma omissão, e mesmo que fosse uma omissão, quando a gente não tem uma regra de julgamento prevista, aplica-se a regra de maioria relativa. Esse foi o argumento. E o segundo argumento foi no sentido de que, olha, as decisões tomadas em recurso extraordinário, ou seja, no controle difuso, essas são decisões, no caso, os precedentes, eles têm um efeito vinculante para a estrutura do Poder Judiciário. Eles não têm para fora como na súmula vinculante. Então, a gente tem que desatrelar essa discussão, e essa foi a resposta. E daí, a partir disso, teoricamente, a gente pode dizer, não, que chegou, tudo bom? Boa noite. E daí... A interrupção foi porque Talamine entrou, gente. Salve, o professor Talamine entrou. Quem está lá no YouTube não viu ele entrando. Tá. Maravilha. Salve, Talamine. Boa noite. Boa noite a todos. Um abraço. E daí, teoricamente, estava pacificado. Isso está meio que definido. E por que eu trago essa discussão? A ideia dessa discussão, para a gente refletir, a partir de uma nova abordagem primeiro, a gente tem que saber porque a pergunta a ser feita aqui, na verdade, não é que a gente tem que decidir se aplica um quórum qualificado para modulação ou superação de precedente a partir da aplicação da lógica do artigo 27, que trata de uma decisão de constitucionalidade. A pergunta é a gente saber, quando a gente tem a modulação dos efeitos de uma decisão que declara a inconstitucionalidade, por que se adotou um quórum qualificado? E aqui a gente não está falando das razões substantivas que justificam a modulação, mas por que da escolha de quórum qualificado? E a partir disso a gente pode ampliar a pergunta. Ampliar a pergunta em que sentido? Por que a gente decide por maioria simples, ou seja, relativa, uma maioria absoluta ou uma maioria qualificada? Existem, por exemplo, razões normativas que justificam esse tratamento diferenciado, mas aqui as razões normativas que a gente pode colocar é para o tratamento da escolha de uma regra de julgamento. É procedimental. E daí há uma terceira pergunta que vem em conjunto, seria o contexto decisório, ou seja, as propriedades específicas que conformam um determinado contexto decisório colegiado,
elas são relevantes ou não para se justificar a escolha de uma regra em detrimento da outra. E daí, para responder isso, eu acho que 3 argumentos são interessantes aqui para a gente colocar em discussão. O primeiro argumento, a gente entender justamente as razões normativas pelas quais a gente escolhe uma determinada regra de votação, um quórum. Por que é maioria absoluta, relativa ou qualificada e mesmo unanimidade? Tem razões para isso. Isso é muito discutido no âmbito da ciência política. A gente não discute muito isso no âmbito do direito. Essa é uma discussão que a gente não trava de forma direta. Então, por isso que é relevante a gente colocar isso. O segundo argumento vai ser o argumento do compromisso que o Estado constitucional tem, na verdade, com decisões que a gente pode colocar qualificadas, ou seja, com supermajoritarismo. E daí aqui a gente tem que desmistificar a ideia que a gente tem associado no nosso imaginário também constitucional e democrático, de que as decisões colegiadas de regra são tomadas por regra de maioria relativa. A gente tem isso associado, tanto é que a gente faz a pergunta, tá, qual vai ser a regra de julgamento para uma tomada de decisão colegiada? Por obviedade, não vai dizer maioria relativa, isso é óbvio, não precisa nem questionar qualquer dúvida. E tanto é assim que nosso sistema isso se dá de forma implícita. A gente não tem um tratamento sobre a questão de qual a regra de julgamento nas decisões colegiadas, de uma forma geral. A gente tem, de uma forma atomizada, em alguns contextos decisórios, a previsão de uma regra qualificada. Das outras, a gente toma a regra com maioria relativa. Então, essa discussão acho que é relevante. Então, a primeira premissa. A premissa das características que conformam, as razões normativas, na verdade, conformam a escolha por uma regra de maioria simples, relativa, ou relativa, né, absoluta e qualificada. Vejo que para a escolha de uma determinada regra de julgamento, um quórum, algumas questões, ou seja, alguns pontos são levados em consideração. Primeiro, o tamanho do contexto decisório, ou seja, quantos decisores compõem esse contexto decisório. Saber se existe uma regra de preferência nesse contexto decisório, ou seja, uma regra de preferência em que, numa situação de dúvida, a gente mantém o status quo, a gente mantém aquele passado, e para poder superar esse passado, a gente precisaria, na verdade, considerar uma regra de maioria qualificada. Esse é um ponto. Saber se aquele contexto decisório tem preferência por um procedimento que leve a mudanças rápidas, ou seja, alterações rápidas das decisões passadas ou não, e quais são os valores, ou seja, os propósitos institucionais do contexto decisório. O que significa isso? Significa que, de regra, a gente tem sempre a proteção da liberdade e da igualdade dos decisores em qualquer tomada de decisão colegiada. Isso digamos assim, é uma propriedade que conforma todos os contextos colegiados. O segundo o contexto colegiado, ele quer ter uma decisão rápida ou não. E daqui eu vou fazer uma analogia rápida com digamos, espaço legislativo, as assembleias legislativas. Nas assembleias legislativas, a regra que a gente tem é o quê? Que é um contexto decisório com muitas pessoas, a gente tem muitos decisores, por exemplo, mais de 500 decisores. A gente tem uma regra de que a gente tem um contexto, na verdade, um propósito institucional que é voltado para uma tomada de decisão que possa ser modificada rapidamente. O que significa isso? Que não tem nenhum compromisso com a manutenção do status quo em situação de dúvida, ou seja, não tem uma regra de preferência. No Congresso a gente não tem. Por isso que a regra é que seja adotada o quórum de maioria relativa, o artigo 47 da Constituição coloca. As decisões tomadas nas casas dos congressos será por maioria relativa. E isso é assim por conta dessas características. A gente tem que perguntar se essas características valem para todos os contextos, e a gente sabe que não. Por exemplo, a gente tem contextos decisórios em que é relevante, na verdade, a regra de preferência pela manutenção do status quo. Por exemplo, o tribunal do júri. A gente tem a presunção de inocência. A presunção de inocência é uma regra de preferência do sistema. Significa que, se existe dúvida no órgão colegiado, mantém-se, ou seja, presume-se a inocência. A gente tem que superar esse estado de dúvida. Para superar esse estado de dúvida, de regra, se exige um quórum qualificado. Não é o caso do direito brasileiro, mas no direito comparado, os júris eles adotam a regra de unanimidade ou de maioria qualificada. No nosso caso brasileiro, a gente tem, por exemplo, a questão da presunção de constitucionalidade dos atos legislativos. Essa presunção de constitucionalidade demanda uma regra, ou seja, um quórum de julgamento de maioria qualificada. E a gente tem que ser a maioria absoluta, como tem a previsão específica na Constituição Federal. Então, a gente precisa levar em consideração essas propriedades do contexto decisório para decidir qual regra se adequa ou não. E daí a gente traz essa discussão, olhando para a nossa configuração constitucional.
Por que eu disse que a gente tem associado ao nosso imaginário um compromisso com a regra de maioria simples? Por quê? Porque, em termos de quantidade, se a gente for fazer uma análise da Constituição, a gente tem, e aqui vai ficar repetitivo, né? Na maioria das tomadas de decisões colegiadas, a adoção, ou seja, a preferência por uma regra de maioria relativa. Todavia, embora isso seja em quantidade, se a gente for olhar para os locais, e daí fazer um estudo, digamos assim, um estudo sistemático, se a gente for analisar os locais em que a Constituição escolheu uma regra de maioria qualificada, a gente vai ver que esses contextos decisórios, eles estão comprometidos com outros valores, quais sejam? Eles estão comprometidos com valores em que precisa-se de uma decisão que seja, que demande, na verdade, uma deliberação mais qualificada. E daí eu aumento o quórum para ter uma deliberação qualificada. Além disso, nesses contextos decisórios em que a Constituição adota uma regra de maioria qualificada, e daqui a gente tem o processo de emenda à Constituição, a gente tem, por exemplo, o próprio processo de tomar decisão para súmula vinculante, a gente tem um processo para tomada de decisão para o reconhecimento dos tratados internacionais com caráter de direitos humanos. A gente tem uma regra de maioria qualificada também para, por exemplo, o próprio legislativo, no caso o Senado, ele poder, na verdade, dar admissibilidade, né, um processo de impeachment do presidente da República. A questão aqui é, se a gente analisar todos esses contextos decisórios da Constituição, a gente vê que a Constituição ela tem um compromisso com o supermajoritarismo enquanto fundamento normativo. O que significa isso? Significa que, para toda tomada de decisão que exija um resultado em que favoreça, em que privilegie uma estabilidade decisória, uma continuidade normativa, ou seja, uma deliberação melhor entre os decisores e um compromisso com digamos, uma preferência pela manutenção da decisão anterior, ele adota uma regra de maioria qualificada. Então, quando a gente analisa a Constituição, a gente tem que dissociar a ideia de que a regra de maioria relativa ela seja a melhor opção ou a resposta mais óbvia para qualquer tomada de decisão colegiada. A partir dessas duas premissas, a gente tem que analisar o contexto do Supremo Tribunal Federal. E aqui eu estou falando de uma forma mais objetiva e rápida, para depois a gente poder até trazer algum ponto a mais, especificar e discutir. E por que isso é importante a gente analisar? Diga. Yuri, primeiro eu queria registrar que temos aqui uma manifestação de carinho. Cássia Almeida está aqui dizendo o seguinte: sinto falta das aulas da professora Paula. Quero mais aulas lá na Mackenzie. Que bonitinho. Obrigada, Cássia. E Yuri, não sei se isso é uma pergunta ou uma afirmação, colocou o seguinte: tratando-se de modulação de mudanças de jurisprudência, é indispensável o quórum qualificado de 2/3. Ele colocou como uma afirmação, não sei se ele está perguntando. E se tratando de quê? De modulação de mudança de jurisprudência, é indispensável o quórum qualificado de 2/3. Não, não é isso. O Supremo não decidiu isso. Para a modulação da superação de jurisprudência, o Supremo, nessa última decisão, que foi de dezembro, ele justamente ele fez um outro caminho argumentativo. Ele decidiu que não se aplica esse quórum qualificado. Por quê? Porque não envolve uma questão de inconstitucionalidade. Só se envolvesse questões de inconstitucionalidade, ou seja, houvesse superação e nessa modulação da superação envolvesse alguma questão de inconstitucionalidade, aí sim se aplicaria um quórum de 2/3. Não sendo assim, não se aplica. E a ideia aqui é discutir, porque eu, pelo menos, entendo que o mais adequado e coerente com o sistema, e aí eu digo, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, seria uma regra de maioria qualificada. E por quê? Primeiro, quais são as propriedades do... Eu acho que está até um pouco escuro, né, aqui a imagem. Acho que ficou mesmo, acho que anoiteceu aí. Daí a luz aqui não é tão boa, depois eu vou mudar. Com relação... Por que eu entendo que a maioria qualificada ela é mais coerente? A resposta que o Supremo Tribunal deu foi válida, é uma resposta válida para o nosso sistema. Realmente, a gente não tem a previsão específica no 927, se a gente precisaria ter uma regulamentação específica para se adotar um quórum qualificado, e as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal vinculam só a estrutura do Poder Judiciário. Mas do que eu discordo, que eu acho que a gente pode pensar diferente? Primeiro quais são as propriedades do contexto decisório do Supremo Tribunal Federal?
Supremo Tribunal Federal, ao tomar uma decisão, ele toma uma decisão, as decisões que o Supremo toma, ela carrega, na verdade, aqui no processo interpretativo de densificação de sentido à própria norma constitucional. Então, contribui com o desenvolvimento do direito constitucional. Esse é um ponto 1. Se ele contribui com o desenvolvimento do direito constitucional, o direito constitucional como um todo, o constitucionalismo, ele está comprometido com o supermajoritarismo, em um campo normativo. O que significa isso? Significa que as decisões constitucionais, elas estão atreladas à necessidade de decisões que sejam resultado de consensos, digamos assim, de deliberações mais amplas, que tragam melhores consensos, e aqui consenso é diferente do de unanimidade, né? Por isso que a gente fala de consensos mais amplos entre os decisores, um compromisso com a estabilidade decisória e com a continuidade normativa do sistema. Tanto é que a gente tem regras de preferência pela manutenção da presunção, no caso, se a gente tratar de constitucionalidade, ou se não for da presunção de constitucionalidade, o próprio precedente, ele é uma regra de preferência do contexto decisório. O que significa isso? Se o precedente ele quer trazer estabilidade, continuidade normativa para o sistema, eu só posso, toda operação com precedente, tenho que partir dele e superá-lo. E ao superá-lo, eu tenho que superá-lo de uma forma em que eu, digamos, supere o juízo de dúvida. E aqui a dúvida, só para dar o espaço aqui, o Talão me perguntar, a dúvida, que daí pode questionar, tá, mas uma regra de maioria, por exemplo, relativa ou maioria absoluta, não superaria esse juízo de dúvida? Não, do ponto de vista institucional. Por quê? Porque o resultado, tanto da maioria relativa quanto absoluta, é resultado de maiorias estreitas. Eu posso ter diferença de um voto. Se eu posso ter diferença de um voto... Paula, desculpa eu te interromper, mas acho que é importante, porque senão, até para o público, para esclarecer para o público, você agora está se referindo a uma preocupação sua em ter um quórum qualificado para alteração do precedente, para alteração da jurisprudência ou para a modulação que acompanha, eventualmente, essa alteração? Para ambos. Para ambos, que foi até, porque daí eu coloquei lá no início da premissa o que o Supremo entendeu, que é uma resposta válida. Sim. Mas a ideia é discutir. E daí seriam para ambos, tanto para superação quanto para modulação. Porque, na verdade, eu acho que isso seria para qualquer decisão tomada em plenário do Supremo Tribunal Federal, que a gente tem que começar a considerar. Mas, desculpe, agora agora outra intervenção que era que eu queria fazer desde o começo. Se a gente voltasse aqui, a fita está gravando aqui, né? Voltasse o vídeo 2 minutos e meio, 3 minutos, e pegasse tudo o que você disse até aqui, tudo isso contribuiria, assim, valorosamente para a fundamentação do entendimento de que a modulação, de fato, independe de um quórum ultraqualificado, um quórum qualificado. Você nos falou, o Supremo constrói, o Supremo e qualquer tribunal constrói. Se ele constrói significados normativos, se ele constrói o direito, ele está mudando o direito. Se ele está mudando o direito, uma regra de segurança jurídica tem que ser prestigiada, e a modulação vem para isso. A modulação deveria, então, ser facilitada, não dificultada. Veja, não me oponho ao que você disse sobre o quórum qualificado para alterar a jurisprudência, eu me refiro só ao da modulação. 2, você disse também que há uma regra de preferência no precedente. Se há uma regra de preferência no precedente, o abandono do precedente justifica que se module o que se fez até ali de um modo mais fácil, de novo, sem um quórum tão qualificado, e assim sucessivamente. Eu pondero que esse foi o grande paradoxo quando surgiu o artigo 27 da 9868. Alguns constitucionalistas viraram para trás e falaram, não, peraí, até aqui o Supremo fazia isso sem lei nenhuma e fazia com o mesmo quórum com o qual ele deliberava sobre a constitucionalidade da norma. Agora, para modular, ficou mais difícil, né? Então, eu acho que eu concordo com o que você disse quanto à alteração da jurisprudência, mas tenho dúvidas quanto à modulação. Não, são ótimas considerações, então. E é porque, na verdade, eu acho que qualquer decisão do Supremo Tribunal Federal, ela deveria deveria ser uma decisão em que adotasse, pelo menos no âmbito do plenário, e daí a gente fala em turma, seriam decisões que deveriam estar comprometidas com quórum de maioria qualificada. E daí seriam... Por quê? Porque a ideia não é questão de tornar mais difícil, embora se torne um quórum qualificado, torna mais difícil. Mas o que significa tornar mais difícil? Significa exigir do colegiado uma deliberação mais qualificada. E todas as decisões do Supremo, elas demandam essa deliberação qualificada, e mais que isso, decisões que não é que se limitem, mas que resultem em diferença de um voto.
E mesmo para modulação, mesmo que eu fale, não, mas a modulação também não vou garantir segurança, tudo bem, mas também para modulação, porque dali você vai trabalhar com os efeitos para dizer a partir de quando que valeu aquele precedente ou não, de quando vai ter aquela discussão, precisa de uma reflexão que não deveria estar atrelada a uma maioria absoluta ou relativa. Mas sabe, desculpe ficar me intrometendo, depois você se intromete na minha. Não, é para se intrometer, porque daí fica mais dinâmico. A minha perdeu toda a graça. É essa, a minha perdeu toda a graça, falar de decisão interlocutória de mérito. Eu devia ter me tocado disso e falado de um tema correlato. Não, mas aqui a gente já fala, até porque, gente, sem você querer interromper, mas é bom que fica nessa dinâmica, o Talamini tem uma tese, que eu acho que o Talamini, depois ele vai dizer, nossa, Paulo, não para de falar isso. Tem uma tese maravilhosa sobre o âmbito de jurisdição constitucional, efeitos vinculantes sobre tudo. Cadê essa tese que eu ainda não... Você nunca recebeu uma cópia dela? Comercializada. Não, mas você já recebeu você tem uma cópia dela. Todo mundo no Brasil tem, assim, uma cópia dela. Eu tenho uma... Nossa! Acabaram os exemplares que eu tinha impresso, eu passei a mandar por PDF. Todo mundo tem, todo mundo deve ter, né? Tipo, nenhuma editora mais vai querer vender aquilo. Você vai querer sim. Eu até esqueci agora o que eu ia dizer. Não, veja, lembrei. O problema de eu atrelar a modulação a esse mesmo quórum qualificado é eu gerar, às vezes, soluções artificiais da corte. No seguinte sentido, eu deixo de assumir aquela postura e me mantenho como eu estava, já que eu não vou poder modular tão facilmente. Né? Esse é um impasse verdadeiro, real. Né? A Corte Constitucional Espanhola se deparou com ele quando ela ia mexer no imposto de renda, declarar inconstitucionais normas do imposto de renda, o que geraria um passivo enorme para o fisco, por um lado, e a ruína de certas famílias que tinham se valido de determinados sistemas de isenção, etc. e tal. E daí ele estava no impasse, ele falou, não vou mexer nisso, até que alguém veio e disse, não, e que tal se a gente mexesse, mas falasse que é daqui para frente? Daí os caras, boa ideia, daqui para frente a gente declara inconstitucional. Inconstitucionalidade da criação de municípios. O ministro Eros Grau, relator, dizia, eu vou ter que rejeitar a ADIM porque é muito município, é muita baderna, o que eu vou fazer com esses municípios? O ministro Gilmar vem e diz, então vamos modular. Então, eu acho que o desincentivo, a dificultação da modulação pode gerar uma deturpação nas deliberações que a precedem. Não, esse argumento é válido porque, assim, para a escolha das regras de julgamento, embora eu tenha falado, tá, a gente tem que ver quais são as características do contexto decisório, as características institucionais daquele órgão colegiado, e as razões normativas pela escolha. Por exemplo, toda escolha de maioria qualificada significa que eu tenho um compromisso, né? Eu vou respeitar a liberdade, a igualdade dos decisores, tenho um compromisso com uma regra de preferência no sistema, quero uma decisão que privilegie a estabilidade ou continuidade normativa, mas ela tem, por outro lado, custos. Por isso que uma regra de maioria qualificada ela não é para ser escolhida para qualquer lugar, ou seja, qualquer tomada de decisão colegiada. Ela tem que ter, ela só pode ser escolhida para esses contextos. Quais são os custos? Primeiro custo, tempo. Demora mais, se eu quero uma decisão com uma deliberação mais qualificada, vai demorar mais. E o segundo custo que a gente tem, e daí eu acho que é um custo importante, é a gente dizer que, na verdade... Paula, você está muito bruxa de Blair, eles estão preocupados com você. Vamos fazer o seguinte, eu vou só interromper aqui o vídeo para poder providenciar a luz. Se continua com áudio, eu posso falar? Eu continuo com áudio, pode faço uma falando. Pergunta enquanto isso, só para a gente ganhar esse tempo. Eu iria perguntar para a professora Paula, então, se ela não acha que todo esse conjunto de preocupações não funciona ainda melhor num modelo deliberativo que não tem esse cenário de embate, de arena, de contagem escancarada de votos declarados ao vivo e televisionados. Ou seja, o modelo das cortes constitucionais europeias, continentais, né, de deliberações secretas. A fundamentação na França só é revelada 50 anos depois. Para quê? Na Itália também, e tal, para facilitar a negociação, para facilitar o diálogo. A própria Suprema Corte, embora não trabalhe assim, negocia muito suas deliberações. Aí, agora ficou claro. Está bem claro. O que você acha, Paula? Será que a gente não teria um modelo ainda melhor? Eu sei que não é uma pergunta meramente hipotética, não há cenário, não há ambiente atualmente para uma alteração dessa natureza. Mas, enfim, isso você sabe qual é a minha fonte aqui de atenção, é os Agrebelski lá no Princípio e Vote. Que é sensacional esse livro. Eu acho ele parte, para explicar para o pessoal, ele parte da seguinte indagação, ele fala, pessoal, não tem uma contradição no fato de uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional, que é uma instituição contra
contra-majoritária. Ela está ali para, muitas vezes, declarar inconstitucionais leis que foram aprovadas pelos parlamentares, que representam a maioria dos eleitores. Portanto, ela é uma instituição contra-majoritária, né? Como são algumas outras, como, por exemplo, as agências reguladoras. Elas não trabalham na base do que a maioria quer, elas trabalham na base do que é constitucional, do que a Constituição determinou. Né? Então, elas não ligam para o que a pesquisa não deveriam ligar para o que a pesquisa de opinião diz, elas deveriam dizer o que a Constituição diz, são contra-majoritárias. O Zagrebelski começa o livro dele perguntando, não tem alguma contradição aí que uma instituição contra-majoritária tenha que trabalhar na base de um princípio majoritário, que é o da colheita de votos dos seus integrantes? E daí ele explica por que não é bem assim na Itália, por conta de uma deliberação secreta e negociada, né? Pois é, e mais que isso... Não, maravilhosa, todas as ponderações. E é interessante que uma das minhas preocupações surgiram também por conta desse texto do Zagrebelski e um texto até do Jeremy Waldron, que é por que a gente adota as decisões majoritárias, o princípio majoritário. Se o fundamento da própria jurisdição constitucional, teoricamente, é ser contra-majoritário, porque a gente desconfia da regra majoritária. Então, a gente não desconfia da regra majoritária, e sim das pessoas, ou seja, da legislação, no caso do âmbito legislativo, e traz isso para o âmbito judiciário. Embora eu acho que teriam outros contornos aí. Mas o Zagrebelski, ele coloca... Você pode também dar um outro modo de explicar isso mais simpático, né? Está ali para proteger as minorias, né? Inclusive, sim, também, né? Porque as minorias e os procedimentos decisórios, os processos decisórios da Constituição, o processo importa muito, o procedimento constitucional para isso também, para colocar as regras do jogo em dia e não sair, e também para garantir os direitos fundamentais, claro. Só que, aí voltando, o Zagrebelski, ele defende, a partir dessa premissa, na verdade, ele é contra a publicação de voto dissidente, que ele fala que se houver a publicação de voto dissidente, inclusive tem que ser uma decisão que é tomada por maioria, mas que as pessoas não vão saber quem integrou ou não essa maioria, e é vedada a publicação de dissidente, porque se tivesse um voto dissidente, isso estimularia uma competição e transformaria o tribunal no mini parlamento. Ele fala uma coisa muito legal, que ele conta o seguinte, ele foi ministro, né, foi juiz da Corte Constitucional Italiana, ele diz, inclusive, muitas e muitas vezes, o relator o único modo de saber que teve dissidência é quando quem entrou relator na deliberação secreta, porque tem uma parte pública de discussão e depois uma deliberação secreta, que às vezes dura semanas, quem entrou relator não saiu relator, porque ficou vencido. Daí ele diz, por isso mesmo, muitas vezes o juiz constitucional topa mudar o voto dele para se juntar à maioria, para não dar a pista de que houve divergência, porque eles não querem dar essa sinalização para a sociedade. Eles querem sair dali assim, em bloco. E, na verdade, é vedado. E essa discussão está até recente no sistema constitucional italiano, na década de 60. É vedado divulgar o voto divergente, mas seria possível saber que o cara ficou vencido porque ele deixou de ser relator. Então, ele muda o voto dele para ele continuar relator e ninguém perceber que ele tinha uma outra opinião. Eu concordo com as ponderações do Zagrebelski, mas eu acho que, assim, pelo menos dentre os modelos de tomar decisão colegiada, eu acho que uma deliberação a gente tem que mudar e vai ganhar muito e a gente vai conseguir corrigir alguns, digamos, vícios procedimentais e vícios de julgamento, porque o procedimento permite isso para a gente, é isso que a gente tem que pensar. O procedimento, o processo, ele é feito para constranger determinados resultados ou arbitrariedades individuais, para que você alcance um propósito institucional, para isso que a gente conforma procedimentalmente. Então, a gente não pode deixar entregue, senão a gente não teria nem governo, como disse, todas as pessoas são boas e a gente não vai precisar de regra nenhuma. A regra democrática serve para isso. A mesma coisa em termos de deliberação, a gente tem que ter regras para poder conformar isso. Mas o que eu não concordo com o Zagrebelski é porque eu acho que é necessária a publicação de voto dissidente. E daí, por exemplo, o modelo da Suprema Corte americana, em que você conjuga a formação de uma opinião majoritária, em que você tem os lados, e a publicação de votos concorrentes e dissidentes, é o mais adequado em termos de deliberação, ou seja, para melhorar a nossa performance deliberativa. Mas mesmo que assim a gente tenha esse modelo em que a gente melhora essa deliberação com a opinião majoritária, eu acho que essa opinião majoritária deveria ser conformada por uma maioria qualificada, e eu vou dizer por quê. Lembrando lá da nossa premissa do Estado constitucional, do supermajoritarismo, qual que é a questão aqui? A questão de uma coerência procedimental no Estado constitucional. Em que sentido? Quando a Constituição adota uma regra de maioria, digamos, de maioria qualificada para a sua estrutura, ela diz que a alteração de uma norma constitucional só se dá por um processo de emenda. Significa que isso é um processo difícil, que exige uma deliberação hiperqualificada. Ao assim fazer, o sistema, quando coloca isso, se não houver, se a gente tiver, na verdade, um outro contexto decisório em que seja mais fácil a tomada da decisão do que essa tomada de decisão no âmbito
político que envolve uma maioria qualificada, o que a gente vai ter? A gente tem um chamado que na ciência política se coloca, que é o risco de substituição. Você não vai se utilizar do método formal de alteração da Constituição, porque justamente por conta daquelas premissas, ele é comprometido por uma decisão, uma deliberação qualificada e pela estabilidade e continuidade do sistema. Aí você tem a emenda. Aí vai dizer, não, aqui está muito difícil, eu vou substituir esse procedimento e vou para o âmbito da jurisdição. Por quê? Porque no âmbito da jurisdição, o procedimento é mais fácil. E a gente tem que evitar esse desnível para não haver uma possível captura do sistema. E daí uma possível captura do sistema, que você tem uma alteração informal da norma constitucional por meio do processo de interpretação do âmbito do Supremo Tribunal Federal. E se você tem um quórum de julgamento que permite a diferença de um voto, pelas chamadas maiorias estreitas, o que pode acontecer? E que a gente tem exemplos claros aqui na recente jurisprudência, pelo menos no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Se um ministro não participa de um julgamento, porque está ausente, e ele vai participar de uma sessão daqui a 3 meses, ele vai querer retomar a discussão daquele caso, porque ele não participou, por exemplo. Então, a diferença por exemplo, a mudança de um membro, de um decisor, ela pode impactar nesse resultado, e o procedimento não pode permitir isso. Ou seja, a possibilidade de uma variação decisória por conta da alteração da composição do órgão colegiado, por exemplo. E daí, de fato, esse compromisso com a regra de preferência do próprio precedente, como se fosse uma tutela procedimental do precedente, essa regra de maioria qualificada, que, na verdade, por âmbito da jurisdição como um todo. Tem uma pergunta aqui que o Adonias colocou. Está aqui no YouTube. Ah, já está no YouTube? Fizeram lá no YouTube, eu só transcrevi aqui. Tá. Paula, se o STF decidir não se manifestar a respeito da modulação, resta a possibilidade de o STJ modular os efeitos de seu novo posicionamento, sendo que essa mesma modulação poderá ser objeto de recurso ao STF, a fim de que a jurisprudência das duas cortes superiores seja ali uniformizada? Tá, deixa eu ver se eu entendi. Se o STF decidir não se manifestar a respeito da modulação, ou seja, ele superou um precedente e não se manifestou a respeito, o próprio STF. Como é que o STJ vai modular esses efeitos do novo posicionamento do próprio STF ou do STJ? Por quê? Vê se eu faltei aqui. Resta a possibilidade de o STJ modular os efeitos de seu novo posicionamento. O novo posicionamento em conformidade com esse que o Supremo alterou. Não, o STF não se manifestou a respeito da modulação. E aí a pergunta é, pelo que eu estou entendendo a pergunta, se o STJ pode modular esses efeitos. Eu acho que a pergunta pode ser ampliada para saber se, quando não há um pronunciamento modulatório do Supremo Tribunal Federal, quem está abaixo dele na decisão de casos concretos poderia fazer modulação. Isso, exatamente. Mas justamente, é porque ele tá alterando o STJ para ficar em conformidade com o entendimento do próprio Supremo Tribunal Federal. Isso, se ele vai poder modular ou não essa decisão. Se tratar com relação à superação do precedente que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal, eu acho difícil poder o STJ modular depois. Eu não sei se vai trazer, vai depender do contexto, mas uma resposta genérica e abstrata eu entenderia por não. O Supremo já se o Supremo alterou a sua jurisprudência e não modulou, não falou nada. Aí o STJ, para se adequar a esse novo pronunciamento, ele se adequa à sua jurisprudência e ao assim fazer, ele vai modular ou não, ele pode ou não modular os efeitos dessa decisão. Esse caso é mais complicado porque é uma mudança de jurisprudência, porque o Supremo já se pronunciou sobre um outro caso, que é o seguinte, casos em que ele declarou inconstitucional a norma e não fez modulação nenhuma. Daí ele aceitou modulações em casos concretos. E a diretriz é mais ou menos específicos, seguinte, porque às vezes ele não faz isso para poder deixar para cada caso. Claro, para reserva de ponderação, que é indispensável, né? E o que ele disse foi mais ou menos o seguinte, olha, nos casos em que eu disse que não é para não modular em tal ponto, ninguém pode modular, evidentemente. Agora, quando eu não disse nada, na minha lacuna, na minha omissão, isso vai ter que ser resolvido no caso concreto. Em cada caso. Tá. Mas aí é mais complicado porque é uma mudança de jurisprudência. Há um grande risco disso ser interpretado como uma pura e simples afronta à nova orientação. Justamente, é uma forma de um subterfúgio de você, de repente, burlar aquela esvaziar, né? Aquela nova... por isso que eu acho complicado, para poder deixar o STJ poder regulamentar isso. Mas já que ele está eu tenho que ver caso a caso, porque a boa-fé, né, acho que vai ser o fundamental aí. Se ficar muito claro que não há nenhum desvio, né,
Sim, é Acho que isso. tem que deixar feita uma ressalva, né? Não, é isso que eu digo, de forma abstrata, não, mas aí, é de forma abstrata, mas aí em cada caso a gente vai ter razões para justificar essa modulação ou não. Aí eu acho que a gente vê de acordo com o caso concreto. Isso aí eu concordo. E daí, para poder, pelo menos essa parte finalizar, eu acho que, na verdade, a gente pelo menos deveria, a questão aqui que eu acho que é interessante trazer para debate, é de pelo menos a gente analisar essa questão do quórum de julgamento a partir de um outro olhar, ou seja, de uma outra abordagem, que a gente, de regra, está atrelada especificamente a se houve uma decisão de inconstitucionalidade, porque se aplica de forma analógica ao artigo 27. Não. A gente tem que entender por que o artigo 27 adotou uma regra de qualificado. O que significa a escolha, a adoção de um quórum qualificado? O que significa a escolha de um quórum de maioria relativa? Existem razões para a escolha de cada qual. E a gente vai ter que fazer essa escolha a partir das propriedades daquele contexto decisório e dos propósitos institucionais que aquele contexto decisório tem ou não. Ou seja, se ele tem uma regra de preferência no sistema, o tamanho, a quantidade de decisores que ele tem, se ele tem a necessidade de ter uma decisão que tem uma deliberação mais qualificada, ou seja, um consenso mais amplo, porque são decisões que têm um impacto no contexto social e jurídico também como um todo, que daí a gente vai poder dizer qual que a escolha, qual a regra de julgamento é mais adequada ou não. Por isso que eu disse lá no início, tudo que a gente fala para o âmbito do Supremo Tribunal Federal não vale, por exemplo, para os tribunais de segundo grau, que tem uma outra lógica. Não estão comprometidos com regra de preferência, não estão atrelados à formação de precedentes, salvo aí os incidentes, né, de RDR, que a gente não está falando. Tem um outro objetivo, daí a gente vai ter que analisar para cada contexto específico, pelo menos trazer esse ponto para a gente começar a analisar, pelo menos discutir, né, a escolha das regras de julgamento. Acho que é isso. Fica aqui para debate. As ponderações. Paula, obrigado imensamente por ter aceitado o convite, por ter feito essa explanação toda. Já vimos que foi um sucesso. Talamine, obrigado pelas intervenções. Agora vai ser o inverso, Paula. Pode ficar à vontade também. Talamine, deixa eu lhe dar as boas-vindas, né? Porque a gente começou... Eu cheguei depois. Isso, teve intercorrência lá. Não tem grosseiramente. Você avisou que teve intercorrência no escritório. Estamos aqui na ESA, na Escola Superior de Advocacia da Bahia. Todos nós, advogados, entendemos perfeitamente que essas demandas de escritório acontecem. E queria saudá-la, dar boa noite a você, dar as boas-vindas à ESA da Bahia. Sinta-se acolhido, ainda que virtualmente, aqui na Bahia. Agradecer por ter aceitado o convite. Não sei se você sabe, mas esse é a nossa última edição de 2020. Foram mais de 60, não é isso? Foram 32 edições, cada uma com dois convidados. 64 palestras. Isso. E aí, estamos aqui torcendo para o ano que vem a gente conseguir resolver a pandemia para a gente poder recebê-los presencialmente. Vai ser uma delícia. Gente, vou passar a palavra para a Talamine. Talamine é livre docente pela USP, professor associado da Federal do Paraná, advogado. Talamine, a palavra está contigo para falar aí sobre decisão interlocutória de mérito. Obrigado, muito obrigado. Eu agradeço muito o convite, é uma felicidade estar aqui com você, Adonias. É uma felicidade reencontrar a Paulinha. Fazia tempo que não nos víamos e virtualmente nos vimos agora 2 vezes em 2 semanas, né? São as vantagens do isolamento e da tecnologia. E fico muito honrado, satisfeito em participar e um pouco incomodado agora, porque o tema da Paula foi sofisticado, né? Foi o meu é mais assim, pão com manteiga, né? O dela foi, sei lá, foi escargot, essas coisas assim, né? Então, e eu não vou mudar agora, porque isso pode frustrar eventualmente alguém, se é que tem alguém que queira, né, me ouvir falar de decisão interlocutória de mérito. Então, eu não vou mudar o tema agora, nem nada e tal. E vou falar do meu tema original, e a Paula agora tem o direito aqui de fazer quantas intervenções quiser, já que eu acabei atrapalhando a linearidade. Uma deliberação é isso. Bom, então, decisão interlocutória de mérito é um tema que aparece com esse nome abertamente no Código de 2015. A grande questão é que isso não foi uma absoluta inovação em 2015. Tá?
É um instituto que se insere lá no saneamento do processo, no julgamento conforme o estado do processo, é esse o título lá o nome disso é uma seção, né? Um capítulo, enfim, mas a gente sabe que isso é o saneamento como um todo. E o saneamento serve para isso, serve para filtrar o processo, para enxugar o processo, para tirar defeitos, para complementar o contraditório, para eliminar, eventualmente, aquele pedaço do processo que tenha um defeito insanável, para extinguir o processo como um todo, quando ele não pode ser resolvido no seu mérito, para julgar diretamente o mérito e assim por diante. Portanto, era muito estranho que houvesse resistência e dúvida para a possibilidade de um julgamento parcial de mérito. E havia, né? O modelo brasileiro de saneamento é diretamente tributário do modelo português. Se for querer encontrar alguma semelhança ao estilo que hoje se tornou um pouco corriqueiro por aí, de as pessoas acharem equivalência em toda e qualquer outra tradição jurídica de um instituto que nós temos aqui, vai dar para achar até no direito romano. A litis contestatio era uma espécie de saneamento, né? E assim vai. Mas o verdadeiro modelo do nosso sistema é o modelo do despacho saneador português. Até originalmente a gente usava esse mesmo nome, despacho saneador. E lá, pelo menos desde 1961, ou seja, há quase 60 anos, já se reconhecia que o julgamento antecipado, que eles chamam de julgamento direto, pode ser parcial. E eles até concebiam para esse caso, antecedendo em muito uma disputa que nós tivemos na égide daquela lei do cumprimento de sentença, lá da 12.232, 12 alguma coisa. A gente já esquece, né? 12 centímetros. Graças a Deus a gente esquece, né? Porque, acho que é 12.232 mesmo. Acho que é 12.232, né? Eles tinham lá uma apelação por instrumento para esses casos, né? Então, lá isso não era um problema desde aquela época. No nosso Código de 39, que foi o primeiro que teve despacho saneador, não se aceitava sequer unanimemente, assim, pacificamente, não se aceitava sequer julgamento antecipado integral de mérito, o que dizer parcial. Mas no Código de 73 havia margem para isso. E a gente convivia com julgamentos parciais de mérito. Eles não tinham a abrangência prática que tem agora, mas, em tese, havia uma autorização no Código para isso. Não vou me dedicar a demonstrar isso agora, porque isso é uma legislação já revogada, mas, juntando uma disposição com a outra, você via que havia ali uma autorização para julgamento parcial, e alguns ocorriam. Então, não era incomum que o juiz acolhesse prescrição ou decadência em relação a um pedido e tocasse o outro para instrução probatória. Isso era um julgamento parcial, tá? Mas havia muita resistência. Calmon e Cândido Dinamarco, dois dos nossos maiores processualistas de todos os tempos, estão ali no panteão dos 5 maiores e tal, são exemplos de juristas que diziam não só não caber julgamento parcial de mérito lá no Código de 73, como também eles chegavam a rejeitar a possibilidade de o juiz fazer pronunciamentos sobre o mérito que sequer seriam julgamentos parciais. Eu me refiro a rejeitar prescrição, rejeitar decadência, porque parem para pensar, se eu só rejeito prescrição ou decadência, eu ainda não julguei o mérito, não resolvi nada. Eu estou tocando o processo inteirinho para frente, eu não reduzi o objeto do processo. E eles diziam, nem isso dá para fazer, porque isso vai gerar uma confusão muito grave em termos de rescisória, isso era o Cândido que dizia, e tudo mais. Então havia muita resistência. Num texto de 1996, que eu publiquei na Repra em 97 ou 98, que era sobre o saneamento, eu me esforçava em mostrar que cabia já lá, e mostrava até que alguns dos mais tradicionais processualistas nossos admitiam. Salvo engano, Frederico Marx, por exemplo, em uma passagem acabava por reconhecer. E, insisto, na prática existiam pontuais julgamentos de mérito. Qual que era a grande diferença daquele sistema lá, original do Código de 73? Um julgamento de mérito feito nesses termos, ele ainda não se estabilizava, porque o juiz continuava investido da jurisdição no resto do processo e podia rever o seu entendimento por conta de uma questão de ordem pública, até quanto àquele ponto que ele já havia decidido, porque não havia uma disciplina de segmentação para isso. Então, admitia-se essa atividade intelectual, mas ela não virava comando, digamos assim, desde logo. Ela dependia do advento da coisa julgada, que viria só com a sentença final, né? Então, não era um sistema perfeito. Evidentemente, o prazo rescisório se contava do final, era assim que se respondia à crítica do Cândido. Não tem problema, dá para decidir agora, mas você vai resolver isso só no final, porque você ainda não encerrou aqui a atuação jurisdicional, etc. e tal, né? A tal da lei... Talamini, você mencionou Calmon.
E eu fui orientando dele, e minha dissertação de mestrado foi exatamente sobre isso. O julgamento parcial de mérito, por conta dessa reforma do CPC de 73. E eu lembro que nessa época, quando saiu a lei, que acrescentou o parágrafo 6º ao artigo 273, né? Que era o artigo que tratava da antecipação dos efeitos da tutela. Eu ia falar dessa também, Aí eu lembro que quando saiu a lei, eu era aluno dele na especialização, e aí eu fui, isso aqui para mim é um julgamento parcial e antecipado do mérito, né? Aí, depois de uma aula, fui lá, falei, professor, tudo bem? Queria ter aqui uma inquietação. Saiu aqui uma reforma do CPC e me parece que essa hipótese aqui do parágrafo 6º do artigo 273 é de julgamento antecipado parcial do mérito. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, que absurdo! Antecipação da tutela não pode ser nunca julgamento definitivo, que nada... Pronto. E aí ele foi para casa, eu fui para casa, assim, falei uma besteira do tamanho de um bonde. Aí eu lembro que na aula seguinte, ele falou assim, chegou no começo da aula e falou assim, Adonias, no final da aula eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Aí chegou no final e falou assim, aquele tema que você propôs é interessante, viu? Eu acho que dá uma boa dissertação de mestrado. Aí eu falei, professor. Aí ele falou, Então, e aí no final ele me orientou e a conclusão dele, assim, ao longo foi mudando e ele concebia a possibilidade depois, com o acréscimo do parágrafo 6º, ele concebia a possibilidade do julgamento antecipado e parcial do mérito, em caráter definitivo. Da parcela em controvérsia só. Pois é, eu até ia dizer, mas a verdade é que se serviu para o Calmon mudar de opinião, o 273, parágrafo 7º, que veio na 10.444 de 2002, ainda, na minha opinião, não foi a mais feliz das opções do legislador, porque ele deveria ter reformado diretamente o antigo 331, era por ali, né, 327, né, era nessa região do Código, ter ido direto lá no julgamento, feito como fez agora, né, cabe também um julgamento parcial, mas ele aludiu à tutela antecipada, e aquela primeira reação do Calmon não era de todo inadequada, porque o 273 tinha lá esse parágrafo 6º, 7º, que então passava a dizer isso, acho que 6º, né, 7º, 6º, mas embaixo, logo abaixo, dizia a tutela antecipada não elimina, né, a subsequente sentença. Né? Então, porque o parágrafo estava no artigo errado. Porque o 273 tratava de antecipação dos efeitos da tutela. E para alguém como eu, que já aceitava esse julgamento parcial antes, eu vi aquilo mesmo como uma verdadeira antecipação que vinha a dar aquela eficácia que faltava. Lembra que eu disse? Era uma atividade mais intelectual do que um comando. O comando passava a vir ali com aquela antecipação, que daí gerava um outro paradoxo, que era mais ou menos o seguinte, mas quando você tiver, então, um julgamento parcial antecipado, você vai ter um tratamento melhor ao fim e ao cabo, com essa antecipação que você vai adicionar ali, do que um julgamento antecipado integral, que não viria com esse adiantamento, com essa antecipação que eliminaria o efeito suspensivo da apelação. Ironicamente, isso está acontecendo, a gente já vai ver, está acontecendo no modelo atual também. Né? Então, eu achei que essa não foi a melhor intervenção de todas. Fico feliz em saber que serviu para o Calmon mudar de opinião. Mas a 12.232, essa sim, quando mudou o conceito de sentença, para dizer que sentença não era mais o ato que punha fim ao processo, ela passou a nos permitir conceber sentença parcial, de modo que nós tínhamos de reconhecer a partir dali uma sentença parcial. E a ampla maioria da nossa doutrina reconheceu a existência de uma sentença parcial, né, dos que publicaram assim mais extensamente, talvez só o Nelson Neri, vou falar quem se opôs, porque a maioria aceitou. Nelson Neri que se opôs. A grande divergência era como é que eu recorro disso? Agravo de instrumento ou uma apelação? Se for uma apelação, o que acontece, né, em termos de autos físicos, que era o que ainda tinha na época e tal. Mas, para surpresa de todo mundo, no apagar das luzes do Código de 73, o STJ veio e disse, não cabe julgamento parcial de mérito. Não dá para tentar adiantar algo que vai estar só no CPC novo, dizia o STJ. Com o máximo respeito, já estava lá, desde o dia em que sentença deixou de ser ato que põe fim ao processo. Cabia julgamento parcial e por sentença, por uma sentença que seria parcial. Por quê? Porque sentença, naquele momento, era definido não pela sua localização topográfica no processo, como voltou a ser agora. Sentença era definida por seu conteúdo. Se tivesse conteúdo do antigo 269, que equivale ao atual 487, seria
Poderia ser sentença, mesmo sendo resolutória de apenas uma parte do mérito. Muito bem. Mas então vem em boa hora o Código Novo para dizer com todas as letras no 356 que se admite julgamento parcial antecipado do mérito precisamente naquelas hipóteses em que estão preenchidas as condições em relação a apenas uma parte do objeto processual, aquelas mesmas condições que gerariam um julgamento inteiro, né, antecipado do mérito. É bom lembrar também que não é só o 356, né, que trata de julgamento parcial do mérito. Se a gente olhar com calma, o 354, parágrafo único, que também abrange hipóteses de julgamento parcial de mérito, porque o 354 trata das hipóteses de extinção sem resolução do mérito e daquelas hipóteses de resolução de mérito que não são com julgamento de procedência ou improcedência. Sentença homologatória de atos de disposição de vontade, renúncia, reconhecimento, transação, e sentença que acolhe prescrição ou decadência. Esses casos são sentenças de mérito. E daí, o 354, parágrafo único, diz que esse pronunciamento pode ser atinente a apenas uma parte do objeto do processo. Então, o 354, parágrafo único, também está tratando ali, em certa medida, de algumas hipóteses de julgamento parcial do mérito. E o 356 completa isso. Quanto às hipóteses de cabimento, eu vou me permitir, até para a gente acelerar aqui, não tratar delas, porque não há uma peculiaridade nelas em si, no sentido de que cabe esse julgamento antecipado de parte do mérito, nas mesmas hipóteses em que caberia o julgamento integral do mérito, com a peculiaridade de que isso se põe apenas uma parte do objeto. Prefiro explicar um pouco mais o que significa esse uma parte do objeto. O autor acumulou pedidos e, em relação a um dos pedidos, a prova é suficiente, ou existe controvérsia quanto aos fatos, a discussão é meramente jurídica, né? Ou houve revelia e para o outro pedido não se aplica o efeito principal da revelia, porque o outro pedido envolve, né, uma questão de ordem pública, mas esse pedido é puramente disponível, então se aplica para ele o efeito principal da revelia. Enfim, a gente pode imaginar as mais variadas hipóteses de que as condições para o julgamento antecipado se ponham apenas em relação a um ou alguns dos vários pedidos do autor. Mas também vai haver julgamento parcial antecipado quando tiver havido algum outro fenômeno de adição de alguma outra demanda no processo. Uma reconvenção, por exemplo, né? Uma denunciação da lide. É bem verdade que a denunciação tem uma relação prejudicial com o pedido principal. Me atrapalha um pouco aqui no exemplo, mas pensemos na reconvenção. Então dá para julgar já a reconvenção, mas não dá para julgar o pedido principal, ou vice-versa. Também é uma hipótese de segmentação do objeto. Por fim, uma hipótese de segmentação muito relevante na prática é aquela atinente aos chamados capítulos decomponíveis de um pronunciamento judicial. A expressão é usada pelo professor Cândido Dinamarco para se referir àqueles casos em que eu tenho uma única pretensão, mas ela é quantitativa, ela é passível de uma decomposição quantitativa. O sujeito está pedindo 1 milhão, o juiz vem e diz, para 600 mil eu já tenho prova documental, essa prova documental é robusta, não foi derrubada pelo réu, eu me sinto em condições de julgar o mérito e julgo procedente. Para os outros 400 mil, não há prova documental suficiente, há muita controvérsia, eu preciso de perícia, né, ou preciso de prova testemunhal. Então, isso também vai ser um julgamento parcial, antecipado do mérito. Né? Então, a gente tem que pensar sempre nessas duas hipóteses. Pedidos segmentáveis, que são sempre segmentáveis, ou pretensões que sejam elas mesmas segmentáveis. Lembrando ainda que, por vezes, há uma acumulação de pedidos fundada em diferentes causas de pedir. Né? Na aparência, o pedido é o mesmo, mas são diferentes causas de pedir que geram uma acumulação, uma verdadeira acumulação de pretensões processuais, digamos assim, de demandas. Essa terminologia varia muito. Também aí vai dar para pensar na segmentação. Adonis, quer falar alguma coisa? Fique à vontade, se quiser. Não, eu estava concordando aqui, mas meu microfone estava desligado, estava isso. Não, tudo bem. Bom, essa decisão, o código também eliminou qualquer dúvida. Ele supera aquela discussão sobre qual é a natureza do ato e qual é seu recurso. Ela é uma decisão interlocutória, porque o código voltou a uma solução mais próxima daquela original do CPC de 73, digamos assim, critério topográfico, para usar a expressão do Barbosa Moreira. A sentença, ela põe fim à fase de conhecimento do processo ou ao processo como um todo. Né? Então, isso é sentença, ainda que agora não seja bem igual a 73, porque a gente passou a dar uma relevância também para o conteúdo. A gente junta os dois critérios para identificar o que é e o que não é sentença. Então, nesse caso, não é sentença.
né? Porque não põe fim à fase de conhecimento, a gente reduz o objeto, né? Sem por fim a fase de conhecimento. O processo como um todo não acaba, apenas o seu objeto fica menor, porque uma parte dele já foi decidida. Então, é uma decisão interlocutória e o recurso cabível, agora não há mais dúvida, é agravo do instrumento. Não se discute, há uma limitação de hipóteses de cabimento de agravo no 1015. Acho que ainda há, né? Eu disse que não se discute, mas acho que agora se discute muito, porque isso acho que pelas decisões do STJ isso já foi um tanto... virou uma confusão. E eu acho engraçado, o pessoal sempre fala do ativismo do Supremo Tribunal Federal, né? Eu falo, gente, mas... Eu concordo, eu concordo que em processo, pelo menos, é muito marcante, sim, né? Mas o 1015 tem lá um elenco. E não há problema, essa hipótese é agravável por uma dupla previsão. O 1015.2, inciso 2, excetua como agravável as decisões que versem sobre mérito, e a gente vai depois ver que essa regra até é mais ampla do que a hipótese do 356 e aquelas outras do 354, parágrafo único. E também o próprio 356 se preocupou em repetir no parágrafo 5º o cabimento do agravo. Então, nesse caso, há uma dupla, né, previsão de que cabe recurso. Né? Bom, daí vem uma dúvida. Tudo bem, cabe recurso. E eu acho que é uma das maiores polêmicas que tem havido. Mas e reexame necessário quando a decisão é contra a Fazenda? Né? Eu vou primeiro dar de barato que a gente aceita uma decisão parcial de mérito contra a Fazenda, porque eu já vi respeitáveis vozes colocarem em dúvida essa possibilidade. Por exemplo, quando há uma pretensão de condenação pecuniária. Já ouvi a tese de que isso significaria você fracionar a condenação para, eventualmente, ter uma condenação interlocutória e outra final, e as duas fugirem do precatório. Aquelas que somadas iriam para o precatório agora não iriam mais. Ora, isso não foi planejado pelo autor da ação, isso derivou das vicissitudes instrutórias do processo. Né? Como poderia também acontecer isso se e quando a Fazenda Pública interpusesse recurso especial ou extraordinário contra apenas uma parte do acórdão que a condenou em quantia certa, né? Em quantia. E daí, então, também uma parte transitaria em julgado e já seria execuível, e poderia eventualmente haver lá uma situação ou outra em que aquilo que somado tudo iria para precatório deixaria de ir quando segmentado. Não foi a parte que planejou isso. Portanto, acho que não se põe essa questão. Até porque, em muitas ocasiões, não se trata de uma pretensão decomposta no julgamento parcial, mas sim de dois pedidos que foram simplesmente acumulados e que poderiam perfeitamente ter sido feitos em processos distintos. Então, falei que não ia perder tempo com isso, mas perdi, para dizer que sim, cabe, inclusive, decisão parcial de mérito contra a Fazenda. Mas daí vai haver reexame ou não? Um primeiro argumento contra o reexame, eu não acho ele verdadeiramente muito forte, embora também não seja tão singelo ou tão simplista como alguns queiram fazer parecer, que é o de que o reexame é uma regra de exceção no sistema. Ele foge do princípio geral pelo qual a decisão só vai ser revista quando houver um recurso, uma atividade voluntária, uma impugnação voluntária da parte. Né? Usei até aqui o sinônimo para fugir da discussão se reexame é recurso ou não. Não é recurso pelo nosso sistema, mas de todo modo, para quem achar que é essa questão. O princípio geral é que eu preciso manifestar minha vontade impugnativa. Aquilo é uma exceção. A exceção, no 496, falou só de sentença. Então, dizem alguns, se lá foi dito que é apenas a sentença, a interlocutória que condene a Fazenda, ainda que naqueles limites de valor, ou acima daqueles limites de valor, e fora daquelas hipóteses de jurisprudência consolidada, não vai ter reexame, porque eu não posso aplicar extensivamente a regra do 496. Ok, eu poderia dizer, talvez esse argumento seja muito literal. E hoje em dia é meio feio, né, alguém ter algum argumento que seja essencialmente literal, quando, na verdade, caramba, é o argumento que deveria ser o primeiro para ser considerado. Vamos ver o que a lei quis dizer. Né? Tanto mais quando a gente considera que o reexame hoje não tem mais função nenhuma, pelo menos nas grandes estruturas de procuradoria jurídica, as procuradorias de Estado, as procuradorias federais e as dos grandes municípios, elas não precisariam dessa proteção. Essa regra só tem dois significados para essas grandes estruturas. É um voto de desconfiança nessas estruturas. É tipo, ei, vocês são... Eu não estou dizendo isso, pelo amor de Deus, mas é como se a lei dissesse, ei, vocês são desastrados, atrapalhados, podem perder o prazo, ou coisa pior até, não quero nem imaginar o que vocês podem fazer. E não é esse o caso. Então,
essa regra perdeu muito a razão de ser para as grandes procuradorias. Para que ela continua servindo? Como me disse um dia desse uma querida amiga, professora brilhante, tal, especialista no tema, ela disse, e ela é advogada pública, ela disse, essa regra é muito boa quando a gente não quer correr o risco da sucumbência recursal. A gente deixa aí só no reexame, a gente até pratica um ato interno justificando que vai fazer assim por causa disso e deixa isso para o reexame. Ou seja, a gente está, inclusive, aniquilando o princípio da responsabilidade recursal que a sucumbência recursal nos trouxe, né? Mas, dito tudo isso, vamos lá, não querem o argumento literal? Há outro. A gente vai ver em seguida que o regime eficacial da interlocutória de mérito é muito mais potente do que o da decisão final. A decisão aqui é interlocutória, agravável, e o agrável não tem efeito suspensivo ex lege. E o legislador se preocupou em ressalvar que vai caber a execução provisória sem a exigência de nenhuma caução adicional àquelas que já se põem lá no sistema geral. Então, a impressão que se teve é que se quis aqui mesmo prestigiar a eficácia dessa interlocutória, como acontecia no sistema anterior a que aludiu o professor Adonias, como acontecia no sistema anterior em que eu tinha que colocar uma tutela antecipada em cima dessa solução parcial de mérito. Portanto, esse outro argumento talvez sirva para convencer um pouco mais aqueles que não tenham se convencido com o primeiro. O legislador quis aqui mesmo permitir desde logo a eficácia, não quis submeter isso a uma confirmação pelo tribunal. Ok, eu também sei que o reexame nem sempre significa a sustação da eficácia da decisão. Muitas vezes ele só susta o trânsito em julgado. O reexame, às vezes, também só tem efeito devolutivo. Está errado há muito tempo dizer que o reexame é uma condição de eficácia da sentença objeto de reexame. Ele é uma condição para o trânsito em julgado dela. Por quê? Porque no mandado de segurança há reexame necessário sem que esse reexame suste a eficácia da concessão da segurança, né? Para ficar só num exemplo e tal. Então, essa questão está em aberto ainda, mas vocês já viram aqui que a minha simpatia é por afastar o reexame. A interlocutória pode ser liquidada desde logo. O Código se preocupou em destacar isso e não precisaria ter destacado, porque lá nas regras gerais de liquidação está dito que a liquidação pode ser feita até na pendência de um recurso com efeito suspensivo. O que dizer aqui em que o recurso não tem efeito suspensivo ex lege? Então dá para liquidar desde logo, e o Código ainda disse, e dá para executar provisoriamente. Por quê? Porque o recurso cabível é agravo de instrumento. Claro que só vai caber execução provisória se não for dado efeito suspensivo ad hoc, né? Efeito suspensivo no caso concreto, como tutela de urgência recursal no agravo de instrumento. Daí suspende tudo. Mas se não for dado o efeito suspensivo, dá para executar. Portanto, mesmo aqueles que venham a defender o reexame necessário, ok, defendam. Mas os senhores terão que reconhecer que esse reexame não sustará a execução provisória, a não ser que se atribua, né, que se conceda uma tutela de urgência em segundo grau para sustar a eficácia da interlocutória de mérito. Então, cabe a execução provisória. E daí o Código vem e diz o seguinte, e fica dispensada a caução. Daí a gente pergunta, como assim fica dispensada a caução? E a redação, para ser mais exata, é a seguinte, a parte poderá liquidar ou executar, desde logo, a obrigação reconhecida da decisão que julgar parcialmente o mérito, independentemente de caução, ainda que haja recurso contra essa interposto. Claro que aqui eles estão pressupondo que o recurso, para o caso da execução provisória, não teve efeito suspensivo. A liquidação poderia ser feita até com recurso com efeito suspensivo, independentemente de caução. Bom, para liquidar não precisa mesmo de caução. Para iniciar uma execução provisória no sistema geral de execução provisória da sentença final, também não precisa de caução. Daí vem a pergunta, o que significou essa dispensa de caução aqui para execução provisória? Quis-se apenas didaticamente dizer, assim como eu não preciso de caução para iniciar uma execução provisória, eu também não preciso de caução aqui? Ou quis se dizer mais do que isso? Lá na execução provisória da sentença final, na hora de eu expropriar patrimônio ou levantar dinheiro, eu preciso prestar caução. E aqui eu não preciso. Eu acho que não é essa a segunda hipótese, é só a primeira. Eles só quiseram dizer, não precisa de caução para iniciar a execução provisória, como não precisaria lá na outra. É uma regra, antes didática, de explicitação daquilo que já seria a regra geral, do que uma regra de exceção. E acho que tem sido assim que a maioria das pessoas tem interpretado, e os tribunais têm interpretado esse dispositivo. Então, eu posso executar provisoriamente, mas prestarei caução se for para expropriar bens ou para levantar dinheiro. E se não pender mais recurso contra essa interlocutória de mérito e ficar descartado o reexame, ou já tiver sido decidido o reexame? Oi. Antes de você avançar, na questão anterior ainda,
O agravo de instrumento aí, que é o recurso cabível, não terá efeito suspensivo como regra, não é isso? Como regra. Isso. Veja que aí há uma distinção no tratamento feito pelo legislador em relação a essa forma de julgar, né? Porque, veja, se o juiz apreciasse tudo na sentença, portanto, ele não desacumulasse, porque quando eu fiz a dissertação de mestrado na vigência do Código anterior, uma das premissas que eu defendi era o seguinte: se o legislador permite a acumulação de pedidos, isso propicia a economia processual. Afinal de contas, ao invés de ajuizar 2, 3, 4, 5 processos, eu vou ajuizar um único processo com 2, 3, 4, 5 pretensões. Não é justo que eu possa acumular os pedidos e não possa desacumulá-los. Ou seja, repare, eu estaria sofrendo. Do ponto de vista do jurisdicionado, era melhor propor 2 ou 3 processos, né, para obter as decisões, as sentenças, conforme a causa fosse ficando madura para cada pedido, do que propor um único e aguardar uma única sentença. Então, e as pessoas faziam isso, viu? Eu sou mais velho que vocês todos aqui, as pessoas faziam isso mesmo. Elas diziam, não, é melhor, porque não tinha a perspectiva de um julgamento parcial, é melhor separar, porque esse aqui vai ter instrução mais simples e tal. E agora, mesmo no sistema vigente, em que é permitida essa técnica de desacumulação, digamos assim, veja, o julgamento antecipado, o julgamento parcial do mérito feito na decisão interlocutória está sujeito ao agravo que vai ser recebido em regra sem efeito suspensivo. Agora, se o juiz examina a mesma matéria na sentença... Efeito suspensivo automático, em regra. Isso, caberá apelação. É um paradoxo do sistema, é mais um. Né? Bom, vejam que quando esse sistema começou a ser concebido aqui no Código, a proposta era de a apelação deixar de ter efeito suspensivo como regra. Né? Daí tiveram tanta dificuldade para bolar um sistema de atribuição de efeito suspensivo caso a caso, os tribunais reclamaram, o judiciário, inclusive, disse, isso vai ser uma confusão e tal, vocês vão ampliar muito o trabalho nessa fase inicial nossa, a gente não vai conseguir dar devido processamento para apelação e tal, porque a gente está julgando o efeito suspensivo da apelação em separado. E daí desistiram, voltaram atrás. E aqui ficou desse jeito, né? Então, de fato, existe essa digamos assim, esse relativo paradoxo, mas eu insisto, ele vinha acontecendo no sistema anterior, quando eu obtinha aquela tutela antecipada, né, para julgamento parcial de mérito e tal. Tá? Bom, mas, além de tudo, vai caber, de um ponto em diante, a execução definitiva, quando não houver mais recurso, ou não houver a interposição de recurso desde logo, e não houver o tal do reexame, ou havendo o reexame, ele tivesse sido julgado. Então, pode haver, inclusive, execução definitiva tramitando ao lado do prosseguimento do resto do processo de conhecimento. O pedido B foi para a instrução probatória, o A foi julgado antecipadamente, não houve recurso, foi rapidamente rejeitado, ele já está não só sendo executado provisoriamente, executado definitivamente. O Código diz que também isso é possível e tinha que ser. É o 356, parágrafo 3º. E que é de onde nós extraímos a minha constatação seguinte, a de que, exauridos os recursos e descartado o reexame necessário, ou porque não cabe mesmo, né, ou porque já foi feito o julgamento dele, há trânsito em julgado parcial. O pedido julgado em separado transita em julgado em separado. Essa é a verdadeira inovação do Código, como eu dizia antes. Né? Antes já era possível uma decisão parcial lá na origem do Código, mas ela ficava frouxa porque ela não vinha com a autoridade inteira de um comando apto a transitar em julgado. Quando eu digo que ela transita em julgado separadamente, eu quero dizer com isso que, se eu tenho pedido A e B, vou dar o exemplo mais dramático, pintar com cores dramáticas para provar minha convicção aqui nisso. Pedidos A e B de cobrança de 2 prestações pecuniárias, né, feitas pelo autor contra o réu, de 500 mil uma e 800 mil a outra. A primeira está muito bem documentada, o réu não apresenta nenhuma prova consistente, usa apenas um argumento jurídico que facilmente o juiz descarta, e o juiz então tem condições de julgar antecipadamente o pedido A, para condenar o réu a pagar 500 mil. O réu se atrapalha e interpõe agravo fora do prazo, transita em julgado. Mas para o pedido B, o juiz mandou para a instrução probatória, por isso que foi um julgamento parcial, porque mandou ouvir testemunhas, fazer testemunhas para o pedido B. E na instrução probatória, vem uma revelação, né, assim, impactante. Aquele valor que o autor estava cobrando do réu é uma dívida
que o réu contraiu com o autor, porque prometeu uma paga para o autor praticar um crime, matar alguém. Vamos deixar muito, muito grave a história. Ou seja, é uma obrigação, né, que tem um fundamento ilícito, ela não poderia jamais ser cobrada, é uma questão de ordem pública. E tanto a prestação 1 quanto a 2, aquela que transitou em julgado, inclusive. Mesmo assim, mesmo sendo algo muito grave, mesmo sendo um defeito muito severo, o juiz vai poder usar essa constatação que ele faz para julgar improcedente o pedido B. O pedido A transitou em julgado, não é mais dele. Eu gosto de usar uma expressão que é muito, muito útil para a sentença parcial da arbitragem. O juiz deu para o mundo. Devolveu, entregou. Aquela velha história do cumpre e acaba seu ofício jurisdicional. É exatamente isso, não é mais dele. Não tem mais a ver com ele. Né? Ele pode, sei lá, recomendar por um bilhete que o réu entre com ação rescisória, se ainda couber ação rescisória. Né? Porque até isso pode ter acontecido, demorar mais de 2 anos essa instrução probatória e só se descobrir isso depois. Mas, é uma sentença grave, injusta? Sim. O mundo está cheio delas, né? A coisa julgada existe para isso. Eu vou usar aqui adaptar um exemplo que a Paulinha deu hoje. Ela falou que se as pessoas fossem todas boas, não precisava de governo, porque tudo funcionaria sozinho. Se máquinas julgassem com precisão absoluta de 100% os casos judiciais, os litígios, não precisaria de coisa julgada, porque o resultado sempre seria certo, e se a pessoa teimosamente tentasse de novo, ia dar o mesmo resultado, e o mesmo resultado, e o mesmo resultado, e ela só ia ter mais condenação contra ela. Então, a coisa julgada existe porque as pessoas erram, porque os juízes erram, né? Como nesse caso. Então, não dá para fazer nada com isso que transitou em julgado. É essa que é a ideia, quando se afirma o trânsito em julgado autônomo da interlocutória de mérito. Isso está relacionado com caber a execução definitiva, começar a correr o prazo prescricional para executar, né, quando já cabe a execução definitiva, transitar em julgado autonomamente, coisa julgada em separado, e aqui eu chego, né, a um outro ponto fundamental, a ação rescisória. E começa a correr sim o prazo da ação rescisória. Mas o artigo 975 caput alude à última decisão proferida no processo. Né? E esse tema é um tema, né, todo mundo já ouviu falar dele, mas então vou me dedicar muito rapidamente só para dizer o seguinte: o 975 caput, sim, se inspirou em uma súmula do STJ 401, mas essa súmula tinha na sua base essencialmente precedentes que tratavam do seguinte problema: o que acontece quando, relativamente a um mesmo e único capítulo, não estou me referindo a vários capítulos, eu recorro e vários anos depois o tribunal diz que o meu recurso era inadmissível por falta de preparo ou por qualquer outro problema de admissibilidade. Ele não conhece do meu recurso. Como é que eu conto o prazo de rescisória nesse caso? A partir do momento em que eu deveria ter recorrido corretamente e não recorri, ou a partir do trânsito em julgado da decisão que inadmitiu o meu recurso? E o STJ, confirmando uma orientação sua, que antes já era do Supremo, antes de existir STJ, portanto, uma orientação de mais de 50 anos, o STJ disse, em várias decisões, eu conto o prazo da última decisão no processo. Daí, um belo dia, alguém resolveu estender esse raciocínio para os casos em que há vários capítulos que transitam em julgado em momentos diferentes. E isso foi ainda sob a égide do código anterior. E alguém vai perguntar, poxa, mas lá não tinha, né? Ou não se aceitava muito interlocutória, decisão parcial de mérito. Como é que acontecia trânsito em julgado em momentos diferentes? Ora, muito simples. Basta eu apelar de um capítulo da sentença e não apelar do outro. Basta o meu recurso especial ser admitido contra um capítulo e eu não fazer mais nada contra essa inadmissão e ser admitido contra o outro. Enfim, há várias situações em que pode haver momentos diferentes de trânsito em julgado para diferentes capítulos. Isso não tem nada a ver com o primeiro problema. A súmula 401 e o 975 caput fazem sentido para aquele primeiro problema. Para esse segundo, de um momento em separado do trânsito em julgado de uma certa decisão, de um certo comando decisório em relação a outros, nós temos que contar em separado esse prazo, porque senão nós criaríamos situações paradoxais em que algo que já transitou em julgado, algo que já pode ser executado definitivamente, execução essa que, se não for exercida oportunamente, terá sua respectiva pretensão prescrita, haverá prescrição da pretensão executiva, né? E o prazo de rescisória disso ficaria pendente, aguardando, às vezes, 10, 15 anos. E o que é mais grave, às vezes, por conta de um recurso feito por aquele que já foi vencedor daquele primeiro capítulo. Eu tinha um caso assim há alguns anos, assim, você ganha lá o substancial, 10 milhões de reais de condenação principal e continua discutindo o teu índice de correção monetária. Você quer mais correção monetária do que te deram? Imagine você dizer que porque você mesmo recorreu, você postergaria
né, o termo inicial da rescisória, né, um renomado processualista diz que isso é bom para desincentivar recurso. Pelo amor de Deus, há outros jeitos de eu desincentivar recurso. O sistema é complicado, se for essa técnica que o senhor Sérgio Malandro e o João Kleber se juntassem com esse processualista para fazer um código, esse seria um bom jeito de desincentivar recurso, com pegadinhas, né? Alguma coisa assim. Então, com o devido respeito, a súmula 401 e 975 caput não se prestam a justificar que eu aguarde até o final. Deixo essa advertência feita, porque eu tenho certeza que em algum momento isso vai se consolidar na nossa jurisprudência. O Supremo, inclusive, desaprovou essa orientação do STJ, disse que ela era inconstitucional por ser ofensiva à coisa julgada, né? Portanto, é mais uma daquelas maluquices. Nós temos um precedente no Brasil que continua sendo seguido, embora ele tenha sido desqualificado, desconstituído, anulado pelo Supremo Tribunal Federal, né? E para acabar, eu, assim, né... Peraí. E mais do que isso, pare. A súmula, como você bem colocou, ela foi editada num outro contexto. Então, se a gente for examinar a ratio decidendi dos precedentes que geraram a súmula, que levaram à edição da súmula, é completamente diferente. Ou seja, seria um caso de distinção, né? Assim, ó, isso não se aplica porque é a distinção aqui. Né? Sim, mas mesmo os precedentes, eu já fiz esse exercício nos comentários ao código coordenados pelo Cássio, esse aqui, volume 2, eu comentei a parte de julgamento conforme Estado. Eu tive a pachorra, eu fui ajudado por uma orientanda minha de especialização que já tinha feito esse estudo uma vez, daí um pesquisador me ajudou. E eu atualizei agora para outro artigo que está prestes a ser finalizado. Eu tive a pachorra e eles me ajudaram, foram mais pachorrentos que eu, de examinar cada um dos precedentes apresentados lá como fundamentos da súmula. É só um que tratava disso. Só um. 2 não tratam de nada a ver com isso, é pura confusão, eles terem sido mencionados, e outro simplesmente trata também disso, né, de trânsito de julgado de capítulos, mas se referindo ao primeiro, ele diz, como decidimos ali, até o relator diz, eu não pensava assim, mas estou me curvando ao que disseram ali na Corte Especial, né? E os outros 6 ou 7 tratavam daquele problema do não conhecimento do recurso. Então, mesmo os precedentes, eu entendo o que se disse e concordo, porque agora nós temos um outro contexto, não faria sentido num novo código que quer fatiar a solução do médico, que quer descumular, como diz você, eu ficar criando um sistema rescisório que quer juntar tudo de novo, né, para eliminar a segurança jurídica, a operacionalidade e tudo mais. Mas não bastasse isso, eu insisto, os precedentes da época não eram tão pouco sólidos, e o único, portanto, que existia, aquele único que existia, porque ele foi seguido pelo outro, é aquele precedente que foi desconstituído no Supremo Tribunal Federal, no recurso extraordinário. Né? Então, na verdade, aqui já tem até uma superação, não tem nem distinção, já foi. Daí teria até a superação. Teria até a superação. É que, absurdamente, depois disso, com o máximo respeito, o STJ disse... Tem um julgado do STJ em que o ministro, até assim, achando que está sendo muito condescendente e dialógico, ele diz, é bem verdade que o Supremo reformou aquele acordo. Ele diz assim, então temos que ver no futuro, porque se confirmar aquela orientação do Supremo, nós vamos ter que rever nossa jurisprudência. Caramba, o que eles querem mais? Né? Uma notificação em 4 vias, né? Sei lá o quê, né? Que o Supremo precisa fazer 3 vezes para pedir música no Fantástico e superação de precedente no STJ. Súmula vinculante, tem que ter uma reiteração, não, quando tiver. Enfim. Eu até coloquei, antes de você prosseguir, para a gente não perder o fio da meada, tem uma pergunta aqui no YouTube que eu coloquei aqui no chat, que é: o pronunciamento judicial proferido em ação de exigir contas é considerada decisão parcial de mérito? Por isso, pode-se ventilar o cabimento na condenação dos honorários sucumbenciais? Exatamente. Essa é uma hipótese tipificada e específica de parcial de mérito, agravável, né, portanto, e foi bem lembrado, porque eu aqui na correria não estava mencionando, né, cabe fixação de honorários de sucumbência na decisão parcial de mérito. Já é o momento de se fazer isso, porque, repito, eu estou entregando aquele pedaço aquela pretensão ou pedaço de pretensão para o mundo. Pretensão ou pedaço de pretensão que poderia perfeitamente, para voltar ao fio condutor do trabalho do Adonias, ter sido posto em separado, descumulado, né? Portanto, tem que ter sua respectiva condenação em honorários. Então, concordo nos 2 pontos da pergunta. Carol Zeda, Oi. Aqui, Talamine. Oi, Talamine. Oi, Carol Zeda, querida.
Mas eu só tinha mais 2 pontinhos para falar, porque eu acho que eu já falei bastante e atrasei muito também o andamento aqui dos serviços ao intervir na exposição da Paula. Joga duro, está aí para isso. Os 2 últimos pontos. A decisão interlocutória de mérito, nesse caso, ela é em tudo e para tudo, substancialmente, a mesma coisa que uma sentença. Por isso, inclusive, que o artigo 502, ao conceituar coisa julgada, passou a dizer que coisa julgada é uma autoridade que recai sobre a decisão de mérito, não fala mais em sentença de mérito, para abranger a sentença e a interlocutória de mérito. É por isso também que o 966, ao tratar de ação rescisória, afirma caber ação rescisória contra decisões de mérito. E depois ainda algumas outras, mas essencialmente decisões, não sentença, porque isso aí eu abranjo também a interlocutória de mérito. Então, para todos os fins, ela recebe esse tratamento jurídico igual ao da sentença, mas ela se insere no processo num contexto de uma interlocutória e é agravável. Digo isso para completar aqui, para fazer um complemento a respeito da coisa julgada, no sentido de que, se houver a resolução de uma questão prejudicial nessa interlocutória de mérito, que cumpra aqueles requisitos do 503, essa resolução também assumirá a autoridade de coisa julgada. Esse é um outro dado muito importante que nem sempre tem sido lembrado, mas eu acho que é razoavelmente pacífico. Eu não consigo imaginar que alguém viesse a dizer, não, tem esse ou aquele contra-argumento. Então, há essa perspectiva. E, por fim, minha última observação. Existem ainda outras tantas decisões tomadas no saneamento do processo que são sobre mérito, mas não são decisões interlocutórias de mérito. Decisão interlocutória de mérito é aquela que, não extinguindo o processo, acolhe ou rejeita um pedido, acolhe prescrição, acolhe decadência, ou homologa ato de disposição de vontade. Agora, às vezes, o juiz conhece de uma questão que é de mérito, que não é preliminar, não é processual, sem que propriamente julgue procedente ou improcedente o pedido, sem que acolha ou rejeite a pretensão da parte. Por exemplo, eu já dei esse exemplo antes, quando o juiz rejeita a prescrição ou decadência. Quando ele faz uma rejeição de prescrição ou decadência, ele afastou a defesa, mas ainda não julgou, porque existem outros fundamentos que podem levar à improcedência do pedido. E acolher prescrição ou decadência seria, no fundo, rejeitar o pedido. É só por razões didáticas que o código segmenta isso, porque isso é uma solução de mérito. Prescrição e decadência são matérias de mérito, elas concernem ao direito material, à pretensão material, à prescrição, e ao direito material, à decadência. Então, isso acontece quando se acolhe, mas quando se rejeita a prescrição ou decadência, o processo simplesmente segue. Essa decisão foi de mérito, mas ela não foi uma interlocutória de mérito. Ou quando o juiz, num processo que envolva elementos internacionais, de direito internacional, ele defina o direito aplicável. Imaginem que ele diz, para a solução do mérito, o direito que aqui se aplica é o italiano. Mas como isso pode no Brasil? Claro que pode. Tanto é que o código, às vezes, fala até na necessidade de fazer prova do direito estrangeiro. Eu não posso, isso que é muito mais discutível, até acho que dá em alguns casos, eu não posso sair por aí escolhendo o direito que vão aplicar no meu caso. Talvez possa, mas dentro de certos limites. Agora, haverá casos em que vai se constatar que o direito italiano é aplicável porque o contrato foi feito na Itália, blá, 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 blá. Imaginem que o juiz, na hora de sanear o processo, diz, e já tenho condições de definir que o direito aplicável, e é bom se ele já pode definir isso, que ele já defina. O direito aplicável é mesmo o italiano, e não o brasileiro, como pretendia o réu. Ele se pronunciou sobre um aspecto do mérito. Mas vejam, ele não acolheu nem rejeitou nenhuma pretensão. E isso não foi uma interlocutória de mérito para os fins do 356, nem para os fins do 354, parágrafo único. Mas foi uma decisão sobre o mérito da causa, sobre um aspecto do mérito da causa. E então vai incidir o 1015.2, que aceita agravo de instrumento nessa hipótese. Será uma hipótese de cabimento de agravo de instrumento, não sendo a hipótese do 356. Então, vejo que o 1015.2 até tem alguma função autônoma. Ele não é uma simples redundância em relação ao 356, ao 356, parágrafo 5º, que trata de agravo de instrumento e tal. Eu acho que, em linhas gerais, seriam essas as observações que eu teria para fazer sobre a interlocutória de mérito. E queria, para ter assim, a guisa de conclusão, dizer que um verdadeiro saneamento do processo só funciona quando o juiz atuar efetivamente nesse sentido de propor a afunilar, a simplificar, a reduzir a matéria de cognição e o objeto do processo. Portanto, são super bem-vindas, são muito bem-vindas as interlocutórias de mérito e as decisões redutoras de objeto sem resolução de mérito, claro, quando couberem, evidentemente, quando for o caso de
de negar a resolução de mérito. Não é legal o juiz deixar isso para o final, né? Não é legal, não só como gíria antiga, né, assim e tal, mas não é legal no sentido, né, no sentido correto. Não é lícito, é isso. Não é lícito, é permitido, inclusive, né? Agora, no sistema atual, não faz sentido, mas no antigo até se discutia se não caberia agravo para impor ao juiz uma decisão nesse momento e tal. Não vou dizer que não vou chegar a esse ponto, mas o juiz tem um dever consigo mesmo, com as partes, com a sociedade, de ir deixando o processo mais simples. Tá. É isso. Tem aqui mais uma pergunta que está aí, ó, coloquei no chat. Antes de falar da pergunta, deixa eu lhe falar de um pedido. Pediram para você enviar sua tese, porque quando o Paulo estava expondo, você falou, minha tese trata disso, etc. Assim, em geral, agora vai assim, ter que mandar para o Brasil inteiro. Agora, tipo assim, não dá, então mandar. Eu vou usar essa propaganda, então eu vou atualizá-la, já que atualizá-la, eu publicá-la, ano que vem, primeiro evento, vai ser o lançamento do livro. Não dá, é coisa para um ano. Então, mas aí me pediram aqui o seguinte, você mandar a tese em PDF para poder a gente pessoal, passar adiante. Tem na biblioteca da USP, que quem quiser uma versão escrita tem lá. E assim, quem tiver nos grandes centros e tal, sempre pode procurar um professor ou outro que tem. Então, sei lá, assim, o Léo Cunha tem lá no Pernambuco, o Lucas Buril tem, o Ravi tem. O pessoal que foi escrevendo sobre o tema foi recebendo. O Daniel Mitidiero ganhou um dia desse, pediu e ganhou. A Paulinha acho que tem, né? Acho que tem ela inteira, não tem? Inteira, eu acho que não. A gente tem uma parte. Fred tem, Cabral tem. O pessoal tem, enfim. O Cabral acho que já tinha dito, né? Mas enfim, o pessoal tem. Mas eu tenho de atualizar isso. Bom, e aí vamos para a pergunta aí. O deferimento de liminar em tutela de evidência na reintegração de posse é uma decisão parcial de mérito? O deferimento de liminar em tutela de evidência na reintegração. Boa pergunta. Não. Eu considero que as hipóteses de tutela de evidência, sejam as do 311, né? Sejam essas outras especiais, como na possessória, que para alguns não é a tutela de evidência. A Rogéria Dotti, acho que é a grande tratadista do tema, ela acha que essa não é uma verdadeira tutela de evidência. Ou ainda lá na ação de improbidade administrativa, que também é uma que provedar que é uma tutela de evidência, essas hipóteses não são julgamentos parciais do mérito, porque em todos esses casos vigora a norma que autoriza uma revisão daquele entendimento. Né? Então, essas hipóteses servem para aqueles casos em que o juiz, primeiro, ou para aqueles casos em que o juiz tem que dar uma decisão, está autorizado a dar uma decisão ali de plano para aquilo que ele não poderia fazer como julgamento parcial de mérito, né? Como é o caso da possessória, que é para fazer na lata sem ter ouvido o réu, né? Ou serve para casos outros em que o juiz se sente seguro o suficiente para proteger provisoriamente a parte, mas não ainda para sentenciar, né? Ou seja, é um instrumento, eu acho, salutar para essas hipóteses intermediárias, né? Porque às vezes o que falta para o juiz é esse conforto de saber que ainda pode rever a decisão, né? Então é muito saudável. Veja, a monitória também tem isso, a tutela, a concessão do mandado do monitório também é uma tutela da evidência sem ouvida da parte contrária. Então usa-se a técnica ali para permitir o juiz de poder fazer aquilo sem ter sem ter cumprido todo o itinerário para considerar que sua cognição já é exauriente, digamos assim. Maravilha. É isso? É isso. Depois de uma aula dessa completa... Paulo, você não quer... Eu não, uma aula dessa completa. A abordagem o Talamini fez minuciosa, pormenorizada. Eu só lembro de um monte de coisa. As pessoas gentilmente fizeram perguntas que me permitiu completar também. Seja dito isso. Não, são pontos a mais, mas não correlato ao Talamini, sobre a ação rescisória, sobre o prazo para a rescisória, naquela hipótese que se levantou da prova, que se descobre na etapa de instrução, lá que a testemunha afirma que o valor é devido porque... O meu exemplo, não, você tem razão. Ali não seria do trânsito julgado, poderia ser da descoberta, né? Isso que você ia falar? Isso que eu ia perguntar. Boa. Mas é rescisória, você concorda comigo que é rescisória? De fato, eu tenho que tomar cuidado com o exemplo, porque eu não posso, pelo menos, dizer que é sempre do trânsito julgado. É 5 anos contados do trânsito julgado ou 2 da descoberta da prova. Ok, tem toda a razão. Perfeito, maravilha. Era essa a pergunta mesmo. Não, o que eu ia colocar é que eu me lembrei muito dessa discussão da disciplina que a gente teve lá na faculdade, que foi que o objeto foi para poder discutir o saneamento do processo, da gente discutir
cooperação, Sim. a decisão de saneamento como decisão parcial de mérito, todos esses pontos. Nossa, eu me lembrei muito agora E antes do atual código, né? Isso que era legal, Sim, né? E era muito, muito verdade, interessante, né? verdade. Era, claro, era na perspectiva de um código novo. Sim, Não sei se você sim. lembra, uma vez estava nessa aula que no quadro a gente foi criando todas as hipóteses em que o juiz tinha que dialogar com as partes para não surpreendê-las. Sim, sim, sim. Você sabe que eu fui resgatar no backup de um celular antigo meu a foto que eu bati do quadro nesse dia, porque eu repeti essa matéria no segundo semestre do ano passado. E eu fui lá procurar essa foto que eu falei, não, eu nunca mais vou tentar, né, vou reproduzir tudo aquilo que a gente imaginou aquele dia. Vamos lá, deixa eu achar aquilo. Foi verdade, eu tinha esquecido. Maravilha, gente. Queria agradecer muito a presença dos dois. Fizemos aqui colocando o processo em prática leve, dinâmico. Achei ótima a edição de hoje. E queria agradecer imensamente a participação de vocês. Tá? Eu vou passar a palavra para a Paula para se despedir de quem está nos assistindo aí simultaneamente, ou então que nos assistirá depois. E em seguida você, Talamini. Vamos lá, Paulinha. Pois é, bem, só tenho a agradecer a Daniel pelo convite, primeiro por participar desse projeto aqui, nessa última edição, que bom que deu certo, e muito feliz dessa edição ter sido Última edição junto de também 2020, de viu? 2020, claro, não, última edição de Torcida é 2020. para que a gente consiga superar a pandemia e façamos presencialmente em 2021. Sim, não, faremos, nem que seja no segundo semestre, mas faremos essa edição presencial. E muito feliz por estar aqui junto com o Talamini, que é um querido professor e amigo, que eu estava com saudade, e realmente, ainda agora nessas 2 últimas semanas, acabou que a gente se encontrou virtualmente, o que foi muito legal. Assim, foi uma grande alegria e foi muito bom o debate, porque foi bem dialógico e deliberativo. E aprendi muito também aqui hoje, então só tenho a agradecer mesmo. Muito obrigada, Dani. Talamini? Muito obrigado, a mesma coisa, gostei muito, foi muito agradável. Me perdoem ali meu pequeno atraso no começo, né? Mas ainda bem que eu me atrasei um pouco, senão eu teria interrompido muito mais a Paula. E vejam, eu fiquei oferecendo a ela o espaço para interrupção, né? Seja dito isso, mas não adianta. Não, mas não, imagine, a gente depois vai fazer uma discussão só sobre esses pontos de deliberação, que eu acho que vai ser bem legal. Sem dúvida, vamos pensar desse. nisso mais para frente. Vamos. Muito obrigado, foi muito agradável. Vocês são 2 amigos queridíssimos. É sempre muito agradável conversar com vocês e foi muito bom a gente poder fazer isso aqui hoje no YouTube, né, com todo mundo. Então, estou sempre à disposição. Tomara que dê para ser presencial. A gente tem um monte de compromisso, né, na Bahia, já assim pensado para o ano que vem. Tem a competição, né, de novo e tudo mais. Então, de assim novo, que não. der, Eu costumo dizer que a competição desse ano foi na nuvem. foi aí. A gente considerou acolhido por vocês, como sempre. Maravilha, mas ano que vem queremos fazer presencialmente aqui. Tá ótimo. Vai ser uma Maravilha, satisfação. gente. Obrigado. Eu que agradeço, nós agradecemos por vocês terem topado, aceitado o convite, pelo carinho, pela dinamicidade, pela leveza das exposições, pelos sorrisos no rosto, nos rostos. E queria agradecer muito a vocês. Queria agradecer também a todos que estão nos assistindo agora, que nos assistirão depois aí no YouTube. A edição fica disponibilizada no canal da ESA. Dizer que essa é a nossa 32ª edição desse ano, a última edição desse ano de 2020. Esperamos que possamos fazer mais edições presencialmente, né? E queria reiterar o agradecimento à diretoria da OAB da Bahia por ter viabilizado isso desde maio, à diretoria da ESA da Bahia também. Queria agradecer imensamente a nossa equipe técnica aqui da ESA, Daniela, Cris, Sara, todo mundo que esteve com a gente e as pessoas que não estão diretamente aqui no Zoom e no YouTube com a gente, mas que cuidaram de tudo, fizeram card, veicularam card no Instagram, enfim, conseguiram colocar isso tudo para poder funcionar. Queria agradecer imensamente a todos os professores, palestrantes que participaram de maio até hoje. Queria agradecer imensamente também a todos que nos assistiram e nos assistirão. Esse projeto é feito com muito carinho,
com muito gosto. Para mim, assim, o pessoal fala, pô, toda quarta-feira eu falo, gente, eu faço com o maior prazer. É uma oportunidade ímpar de poder dialogar com professores e amigos, né? É uma oportunidade ímpar de aprender, porque não se enganem. Aqui eu estou ouvindo vocês e estou aqui só pensando e repensando e aprendendo e tendo ideias novas e tratando de assuntos que eu sobre os quais eu não tinha lido antes, e isso desperta a atenção. É um prazer também estar com a advocacia, não só da Bahia, mas com a advocacia de todo o Brasil. A gente já viu que tem pessoas de diferentes lugares do país que vêm e assistem e depois mandam comentários. E essa é a nossa função aqui pela ESA, disseminar o conhecimento jurídico, sempre com muito gosto, muito carinho, e torcer para que em 2021 a gente consiga se rever pessoalmente, né, com saúde, e possamos tocar a vida em frente, né? Queria agradecer mais uma vez a vocês dois e finalizar por aqui. Até 2021. Um beijo e um abraço.